28 de setembro de 2015. Lambança de Rogério Ceni no último minuto garante empate ao Palmeiras no Clássico e permanência do Verdão no G4. Rogério Ceni assume a falha no Clássico contra o Palmeiras e não acredita que Juan Carlos Osório deixe o comando do São Paulo antes do término dessa temporada. Corinthians vence bem o Figueirense. Galo só empata e distância na liderança aumenta. Santos vira sobre o Internacional na Vila e cola de novo no G4. No Clássico Carioca, Vasco vence Flamengo mais uma vez e vê luz no fim do túnel. E ainda, Lusa passa de fase e segue na luta pelo retorno à Série B. E presidente da FIFA diz que não sai do cargo, mesmo sob investigação. Olá, olá! O Gazeta Esportiva dessa segunda-feira começa falando do choque rei no Morumbi. O São Paulo conseguiu manter o tabu de 13 anos sem ser derrotado em casa pelo Palmeiras, mas foram os tricolores que saíram com aquele gostinho amargo do estádio. Isso porque, em nova falha do ídolo e capitão Rogério Ceni, o Palmeiras buscou o empate no último minuto e se manteve no grupo dos 4 primeiros colocados na tabela. Veja como foi o jogo em detalhes na reportagem do Felipe Esboril. Os jogadores do São Paulo entraram em campo antes do Clássico contra o Palmeiras com a cachorrada toda. Uma ação de marketing para a adoção de animais, que serviu para Michel Bastos soltar os cachorros em cima do Palmeiras, no comecinho do jogo. A pressão continuou. E no primeiro momento eu ia botar a mão na bola. Aí eu consegui ver a linha da área, retardei ao máximo, só que teve uma hora que eu tive que colocar, mesmo sem ter a certeza de que estava dentro da área, né? Eu não vi as imagens ainda e eu, sinceramente, não tenho a noção. Eu tentei esperar ela entrar pelo menos na da área, mas não sei se eu consegui. Daí pra frente foram ao menos 4 chances de gol do São Paulo. Com a agilidade de um pastor alemão, em pelo menos 3 lances, Praz salvou o Palmeiras. A última nessa pancada de Michel Bastos. Não se pode dar o luxo de fazer um primeiro tempo como esse. Num campeonato difícil desse, disputando ali as primeiras colocações, se leva 2 gols, você não tira mais. Então nós saímos no lucro e melhoramos o nosso jogo. Talvez um pouco temos que reconhecer isso no primeiro tempo pela qualidade também do adversário. A história não mudou no segundo tempo. O atacante Rogério por pouco não abriu o placar. Mais sorte teve Carlinhos, que no contra-ataque bateu forte com o pé direito e fez a alegria da galera no Morumbi. Quem ladra não morde. Apático em campo, o time do Palmeiras não conseguiu reverter a vantagem do São Paulo, até essa bola sobrar livre no pé de Robinho, que por um momento lembrou do gol de cobertura do Campeonato Paulista. A oportunidade surgiu novamente, para desespero do goleiro Rogério Ceni, que ficou bravo como um pitbull. Quando eu vi que ele estava fora do gol e que a bola sobrou, eu sabia que ou o Rodrigo Caio tirava com a mão ou seria gol, porque com o pé ele não ia conseguir chegar nem com a cabeça. Então, feliz por ter acertado o chute, agora é descansar, ver um pouquinho do gol em casa aí e pensar na quarta já. Final no Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras também 1. Empate com o sabor de vitória. Um prêmio aí pelo esforço, talvez, pelo fato de acreditar até o final, de persistir e lutar muito do Palmeiras e conseguiu esse empate com um sabor muito legal e achei que São Paulo jogou melhor, mas o empate nos premiou muito mais pelo esforço físico do segundo tempo. O futebol nos castigou hoje. Creo que merecíamos muito mais. Fuimos superiores de princípio a fim e desafortunadamente não pudimos ganhar. Este gol deu a possibilidade ao Palmeiras de empatar o jogo, permanecer no G4, somar um ponto na tabela de classificação e marcar o 100º na temporada. Já o professor Juan Carlos Osório ficou tão irritado
quando foi questionado sobre a tal proposta para dirigir a seleção mexicana. Surgiu uma informação hoje, eu queria ouvir da sua boca, desculpa, é minha função perguntar, queria ouvir da sua boca. Haverá alguma reunião sua do Milton Cruz e da Federação Mexicana na próxima? Não, para nada. Milton lo adoro a Milton. Milton fica aqui, por sempre, Milton. Mas haverá uma reunião? Não, não ha habido nenhuma reunião. Não vai acontecer? Não, e estou cansado das mentiras já. Ele tem contrato conosco até dezembro do ano que vem. Nós esperamos cumprir esse contrato, assim como esperamos que ele cumpra esse contrato. Não há cláusula de multa para rescisão antecipada. É muito na confiança. E ele é um cavalheiro, ele é um homem digno da nossa confiança. Você ficaria surpreso se ele tomasse essa decisão? Não, porque se ele disse que um dia gostaria de treinar uma seleção, se a seleção do México for para a Copa do Mundo, não há surpresa nenhuma nisso. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu acho curioso esse discurso, né? Ele é um cavalheiro, então tem um contrato com a gente, não existe multa rescisória. Só que se o São Paulo começar a perder 3, 4 partidas, não tem a menor dúvida, a diretoria, pumba, tchau, Osório, né? Então, esse argumento é válido sob determinados pontos de vista. De qualquer forma, acho pouco provável que o Osório continue, existe um clima muito ruim. Ele falou que ia pensar depois da partida com o Vasco. Se vai se confirmar essa questão da seleção mexicana ou não, isso o tempo vai dizer. Ele disse que não tem nenhuma reunião, que não tem nada, mas temos que aguardar mesmo até a partida com o Vasco para saber o que vai acontecer de fato. Sobre o jogo com o Palmeiras, foi um castigo mesmo. O São Paulo foi melhor. Primeiro tempo criou várias oportunidades, poderia ter aberto o placar muito cedo. No segundo tempo manteve essa força. O Palmeiras até começou um pouquinho melhor o segundo tempo, até que levou o gol do Carlinhos. Eu vi muita gente dizendo que o Osório era louco porque colocou o Carlinhos no meio campo, que aquilo não fazia o menor sentido. O Carlinhos jogou ontem pelo menos em 3 posições diferentes e foi bem nas 3. Isso mostra que o técnico sabe o que está fazendo. É um técnico competente, porque as pessoas não estão muito acostumadas com a maneira dele trabalhar. Aí tomou um gol aos 47 minutos, sabe? Numa saída equivocada do Rogério Ceni. Diga-se de passagem, ele errou, obviamente, ele mesmo assumiu isso, a gente vai mostrar isso no Gazeta Esportiva, mas ele também foi induzido ao erro. A gente não pode tirar um mérito do Alexandro, que foi pressionar a saída de bola do São Paulo. E aí ele acabou batendo mascado e o Robinho foi muito, muito feliz no chute mais uma vez. Foi um gol por cobertura, digno de muitos elogios. Foi um belíssimo gol, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. O Palmeiras continua entre os 4 melhores. O Palmeiras foi até o final, aproveitou bem uma situação de jogo que ele conhecia e sai reforçado do jogo. São Paulo jogou um bom futebol. São Paulo mostra que é um time muito bem treinado, mostra que tem deficiências individuais, ou seja, nada de novo foi visto. O Palmeiras é um time combativo e o São Paulo é um time que tem limitações individuais. Não tem muito o que se falar, né? Perdeu um monte de gols, mas merecia ganhar o jogo. Ainda assim, merecia ganhar um jogo que foi melhor no aspecto tático. Principalmente no primeiro tempo, o Palmeiras teve muita dificuldade para sair jogando, para ter presença em campo. E aí um pouquinho de tudo, um pouquinho de erro, um pouquinho de perspicácia do Alexandro, muita perspicácia do Robinho e por aí vai, né? Faz parte do jogo. Tem dia que você joga melhor e não ganha, tem dia que você joga pior e ganha. Ontem o Palmeiras foi muito feliz, como já foi infeliz em milhões de oportunidades. Faz parte do jogo e também não é injusto o Palmeiras estar entre os 4 melhores, não. O Palmeiras tem trabalhado para isso. Tem elenco para isso? Tem. O São Paulo é um time em evolução. O Osório ficando deve evoluir ainda mais. Se o Osório sair, vai ser um pouco mais complicado, porque não é fácil trabalhar com o elenco que o São Paulo tem. Bom, daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você uma reportagem justamente mostrando como foi o dia seguinte do São Paulo ao empate desse choque rei aí e como fica a situação do técnico Juan Carlos Osório no comando do Tricolor. A enquete que está no ar no gazetesportiva.net é sobre esse assunto. A gente quer saber o seguinte: ainda existe clima para a permanência do técnico Osório no São Paulo? Sim ou não? Acesse lá gazetesportiva.net, vote, o resultado sai no fim do programa de hoje. O Celso acabou de comentar agora há pouco que o clima não está muito bom, não. Não está. Na verdade, tudo bem que foi um questionamento específico sobre confiança na diretoria.
E quando, sabe, é uma quebra de confiança, isso gera um clima de desalento, gera uma insatisfação. Por mais profissional que seja o Osório, né? Mas a coisa não flui da mesma maneira. Então, existe uma crise a ser contornada. E, para mim, me parece realmente que está perto do fim, esse casamento Osório-São Paulo. E aí, Flávio? Para mim, existe clima para continuar, não tem problema. A Taíde, aí só tem 3 pessoas envolvidas na história. A Taíde, o Carlos Miguel e o Osório. Só. O resto é conversa fiada. O resto é... Né? Jogadores não, torcida não. Os jogadores gostam nada, não dele. pesa nada. Aí só interessa os 3 resolverem. O Ataíde, ok, diz que tudo bem, o Carlos Miguel também, e o Osório diz que por hora não tem nenhum tipo de proposta. O resto é tudo conversa, o resto é fuxiquinho, fofoquinha. Mas acho que eles podem haver a separação, mas clima existe, sim. Em cima da sua pergunta, dá perfeitamente para continuar, não tem problema nenhum, não. Muito bem. O Corinthians deu mais um importante passo para ficar com o título desse Campeonato Brasileiro. Além de vencer o Figueirense por 3-1, o Timão terminou a rodada a 7 pontos à frente do vice-líder Atlético Mineiro. Orlando Scarpelli, Elias chutou cruzado para abrir o placar para o Corinthians contra o Figueirense. Já no segundo tempo, o zagueiro Gil apareceu livre dentro da área para anotar o segundo do time de Tite. Renato Augusto aproveitou o rebote de Alex Muralha e aumentou 3-0. O time da casa ainda descontou com o zagueiro Leandro Silva, mas a reação parou por aí. Final, Figueirense 1, Corinthians 3. O que eu fiquei contente é com o desempenho da equipe. Ele teve no primeiro tempo, com exceção do início do jogo, que ele foi um pouco mais acelerado, depois ele entra no padrão normal, ele tomou rédeas, ele teve posse de bola, ele criou na frente, ele infiltrou, ele finalizou de média distância, ele construiu uma vitória que ela é muito convincente e num momento extremamente importante. E o Corinthians poderia ter feito mais, viu, Flávio? Perdeu vários gols, Wagner Love, para variar, perdeu muitos gols. Ele se impôs, né? Quando ele chegou, ele se impôs e acabou, como tem que ser um líder de campeonato. Exatamente, e acho que é uma postura de time campeão, sabe? Tem muito campeonato ainda, tem 10 rodadas? Tem. Mas a regularidade do Corinthians... Tem um jogo em Atlético Mineiro que pode ser um divisor de águas, né? Porque o Corinthians vai jogar em Atlético Mineiro. Tá, tudo bem, mas ainda assim, Flávio... Tem uma vantagem muito grande, 7 pontos. É de 7 pontos. Então, teoricamente, o Corinthians precisaria perder 3 jogos e o Atlético ganhar esses 3. E mais que isso, né, Celso? Em jogos iguais, como ontem, o Corinthians tem saído melhor que o Atlético. Outros jogos eram iguais. Um jogou em Joinville, outro jogou em Figueirense. E é um time o Corinthians ganhou fácil, o outro empatou. Quer dizer, então o Corinthians tem que perder 3 jogos em 10 partidas. Pode acontecer? Pode. Mas se você considerar que é um time que perdeu 4 partidas só em 28, então essa regularidade, sei lá, me permite dizer que o Corinthians... A chance enorme, e é regular o time, ele está muito bem assentado, ele tem um projeto de trabalho. Tem elenco. É Tite, Mano, Tite. É o mesmo jeito de trabalhar. Pode ser que muda um outro diretor, mas é Tite, Mano, Tite. É um jeito de trabalhar que vem, faz tempo, desde antes do jogo contra o Tolima. É o mesmo projeto de trabalho. E que os jogadores assimilaram. Isso dá resultado. Aí você acerta um jogador, o outro pede um, vem outro e tal, mas você tem um projeto de trabalho. Ao contrário, voltando de novo naquele exemplo do Internacional, que tem um técnico que joga atacando, tipo o Diego Aguirre, e aí contrata o Argel. Né? Se o São Paulo, se for embora o Osório, quem vai vir para o lugar dele? Qual é o perfil? Né? Se tiver coerência, só tem um cara para contratar. O Milton Mendes, que foi demitido pelo Atlético do Paraná. Ou tentar de novo o chileno lá, o São Paulo, né, o técnico da seleção do Chile. É o perfil. Se você tiver um projeto, se é no Deus me livre, salve-se quem puder, aí você traz qualquer um. Então você não tem uma ideia de jogo. O Corinthians tem demonstrado isso. Parece que está dando resultado. E na Vila Belmiro, o Santos começou em desvantagem no placar, mas virou o jogo diante do Internacional e terminou a rodada na 5ª colocação. Veja os gols. O Internacional saiu na frente do Santos aos 26 do primeiro tempo após pênalti cobrado por Valdívia. Mas, apesar da desvantagem inicial, o Peixe fez valer o fator Vila Belmiro e conseguiu a virada. Aos 36, Nilson lançou para Marquinhos Gabriel arrancar e cravar o empate, 1-1.
Na volta do intervalo, Lucas Lima sofreu pênalti e Gabriel virou. 2-1 Santos. No finalzinho, o Peixe ainda teve tempo de ampliar com Leandro, ex-Palmeiras, que aproveitou a sobra para liquidar a fatura no alçapão. Santos 3, Internacional 1. Estávamos com o Giovani e com o Ricardo afastados. E mesmo assim a equipe deu uma resposta muito boa. Marquinhos vem crescendo de produção. Proporciona aí o retorno do Leandro, né? Daqui a pouco o Berola, o Marquinhos, o outro Marquinhos também, que vem entrando muito bem. Então eu acho que é isso que nós queremos. São jogadores que participem. Hoje a presença do Nilson foi importante. Não fez gol, mas participou ativamente da maioria dos nossos lances de ataque. É tudo que nós queremos. E vamos ver até onde nos sustentaremos aí, porque o campeonato continua sendo muito difícil e até esse momento tudo que foi feito ainda é pouco em razão, né, da defasagem que tínhamos aí de pontos em relação à grande maioria das equipes. O Santos é um time que tem jeito de jogar, né? Independentemente do técnico, ele tem jeito de jogar. Um outro nome que tem essa linha também é o Fernando Diniz. Eu não estou nem discutindo mérito, nem estou falando nomes. O que falta é coragem para se investir numa nova linha, né? Se você tiver uma linha de conduta, uma lógica. Claro. Então o Santos, em cima disso, na sua linha, com o Marcelo, que dá a impressão que quando jogava com o Marcelo não era assim, era um time também ofensivo. Atacava bastante. Quando o Anderson Moreira também atacava bastante. E com o Dorival também. Cada um tem o seu jeito, a sua postura. Claro que o Dorival é um cara experiente, um cara rodado, um cara inteligente, estudioso, tudo bem. Mas é o jeito de jogar. O Internacional é que não sai do lugar, né? Ele, teoricamente, é um time estruturado, parece que já foi mais. Né? Parece que já foi mais, está muito bagunçado lá. Mas ele não tem um padrão, ele não tem uma ideia de jogo, ele não tem uma filosofia de trabalho. E aí o Santos senta o rei nele. Aliás, eu fico muito à vontade para falar do Santos, claro, porque eu comecei o ano assim fazendo prognósticos escuros a respeito do Santos. Eu imaginava assim algo catastrófico, uma temporada catastrófica. No fim, o Santos saiu da catástrofe, se distanciou da zona de rebaixamento. Pelo contrário, está até próximo do G4 e com possibilidades, inclusive, também de ser campeão da Copa do Brasil. Então, eu fico feliz com isso. Não é porque eu tinha previsto realmente um ano muito ruim, estava muito pessimista em relação ao Santos, que eu não vou ficar satisfeito com isso, não. Acho que o Santos tem uma história, é um clube que merece todo o respeito e ainda bem que está se encontrando. E tem jovens valores ali que realmente estão jogando bem, né? O Gabriel, o próprio Giovani, e tem a experiência do Ricardo Oliveira, artilheiro do campeonato também, que você não pode questionar. E mais 7 jogos completaram a 28ª rodada do Brasileirão. Os destaques ficaram para mais uma vitória do Vasco diante do Flamengo e também para o Atlético Paranaense, que depois de perder da Ponte Preta, demitiu Milton Mendes. Sábado, no Maracanã, o Fluminense venceu o Goiás por 2-0. Fred se jogou na bola e fez 1-0 Flu. O segundo gol foi um golaço. Gustavo Scarpa deu um chapéu no marcador e mandou no ângulo do goleiro. Uma pintura. Final, 2-0. Na arena do Grêmio, o time da casa não teve problemas para bater o Avaí. Pedro Rocha viu Giuliano na área e rolou na medida para o meia botar para dentro. O segundo também foi de Giuliano. Ele teve calma para driblar o zagueiro e tirar do goleiro. Já no segundo tempo, após bate-rebate, André Lima conseguiu descontar para o Avaí. Mas o Grêmio fez mais um e olha, um golaço. Maxi Rodrigues levou para a entrada da área e mandou um chute lá no ângulo. E ficou assim, final, Grêmio 3, Avaí 1. Na Arena da Baixada, o dia foi de birubiru. Logo aos 14 minutos de jogo, o atacante da Ponte pegou bonito na bola e fez 1-0 Macaca contra o Atlético Paranaense. O Furacão buscou o empate com Bruno Mota. Mas Birubiru apareceu mais uma vez no ataque da Ponte e definiu a vitória da Macaca lá em Curitiba. Final, 2-1 Ponte. No Maracanã, o Flamengo saiu na frente do Vasco. Guerreiro ajeitou de cabeça para Emerson Sheik, que não desperdiçou. Mas no segundo tempo, o Vasco foi buscar a virada. Primeiro, Rodrigo cobrou falta lá de longe e fez um golaço. 1-1. E depois, Nenê, batendo pênalti, garantiu mais uma vitória do Gigante da Colina. 2-1 Vasco, placar final. Na Arena Joinville, jogo cheio de gols. O Atlético Mineiro abriu o placar com Luan.
Kempis de cabeça deixou tudo igual, 1-1. Thiago Ribeiro pegou de primeiro cruzamento e colocou o Galo novamente em vantagem. Só que o William Popp bateu forte de fora da área e fez um golaço. E ficou assim, final Joinville 2, Atlético Mineiro também 2. No Mineirão, na briga para fugir da parte de baixo da tabela, melhor para o Cruzeiro, que venceu Coritiba por 2-0. Ceará, nesse golaço, abriu o placar. E depois o William fez mais um e fechou a conta. Final 2-0 Cruzeiro. E na Ilha do Retiro, o Sport passou fácil pela Chapecoense. Diego Souza, Apodi contra e Regis fizeram os gols do duelo que terminou 3-0 para os pernambucanos. A rede balançou também pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Em São Luís do Maranhão, Sampaio Corrêa e Santa Cruz ficaram no 0-0. Veja os gols do fim de semana. O América Mineiro venceu o Criciúma pelo placar de 2-1 e colou no G4 da Série B. Marcelo Toscano fez os 2 gols do Coelho. O América Mineiro é o 5º colocado e o Criciúma o 13º. Em duelo dentro do G4, o Vitória despachou o Paysandu e assumiu a vice-liderança do campeonato. Escudeiro fez 2 gols e ajudou o rubro-negro a vencer por 3-1. Agora o Vitória está a 6 pontos do líder Botafogo. Fora de casa, o Mojimirim perdeu mais uma e está cada vez mais perto da Série C. Maxwell e Zé Carlos fizeram os gols da vitória do CRB por 2-1. O Lanterna Mogi está a 9 pontos do primeiro time fora do Z4. O Náutico não teve muitas dificuldades para vencer o ABC de Natal. 3-0 com gols de Daniel Moraes e Bergson 2 vezes. O Timbu é o 8º na tabela, já o ABC é o vice-lanterna da competição. O Ceará precisava de uma vitória contra o Oeste para colar na primeira equipe fora do Z4. Mas o resultado não foi bom para ambas as equipes. Empate por 1-1. Cauê e Rafael Costa fizeram os gols do jogo. O Bahia visitou o Luverdense, trouxe um empate na bagagem e permaneceu na 4ª posição. Chiesa e Roger marcaram para a equipe baiana. Tozin 2 vezes fez para o Luve. A equipe do Mato Grosso é a 10ª colocada na tabela. Para fechar, o Atlético Goianiense venceu o Paraná fora de casa e conseguiu se afastar da zona da confusão. 2-1 com gols de Arthur e Júnior Viçosa. O Dragão é o 14º, já o Paraná vem 2 posições acima, em 12º. Foi um sufoco, suado, sofrido, mas um gol salvador aos 31 minutos do segundo tempo garantiu a vitória da Portuguesa contra o Tombense e classificou a equipe para o mata-mata das quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série C. Reportagem, Fernando Gavini. Vamos subir É este o grito de guerra mais ouvido pelos lados do Canindé. Se dependesse deles, a Lusa já estaria na Série A. Mas as coisas têm que ser feitas passo a passo. Por isso, marcaram presença, com direito a batucada e fumaça verde e vermelha em plena Marginal Tietê para receber o ônibus do time na chegada ao Canindé. Dia de jogo decisivo para manter vivo o sonho de estar na 2ª divisão no ano que vem. O duelo contra o Tombense é válido pela última rodada da primeira fase. E a vitória classifica a Portuguesa para o mata-mata que vai definir os 4 que vão subir para a Série B. Não foi fácil para a Portuguesa chegar à última rodada da Série C com chances de classificação. O clube começou o ano praticamente falido, devendo meses e meses de salários. E precisou de uma boa dose de criatividade para reverter essa situação e conseguir o dinheiro necessário para honrar seus compromissos. Quando eu cheguei aqui há 3 meses atrás, nós estávamos com dificuldade até de comida, né, lá no CT. Falei, não, nós precisamos ter alimentação, ter almoço, ter janta, quando eu treino à tarde, o jantar, café da manhã. E a diretoria de pronto correu atrás, buscou, fez sacrifícios, né, e através do departamento de marketing, né, do Castanheira, que tem feito esse trabalho das padarias, começou até doações de pão, vocês não sabem, mas uma barra de queijo, outra de presunto para o café da manhã. 78 patrocinadores, a gente espera aumentar com o início da 3ª e 4ª onda, que são os supermercados e os postos de gasolina, já para o Paulista, início do Paulista. Realmente foi uma surpresa. A gente apostava, quando a gente fala de marketing e de vendas, né, a gente tem que ser otimista.
Só que a gente passou das expectativas. Hoje eu considero um patrocínio a nível de Série A. De Série A do que a Portuguesa tinha quando jogava Série A, por exemplo? Até maior. Com as contas em dia, a Portuguesa reagiu na Série C e só dependia dela para se classificar. Mas como foi sofrido. O 0-0 do primeiro tempo deixava a Luz em 6º lugar no Grupo B e eliminada do campeonato. A bola teimava em não entrar e quando entrou, na cabeçada de Hugo no finalzinho do primeiro tempo, a arbitragem anulou por impedimento. O sofrimento continuou até que aos 31 do segundo tempo, Julinho marcou o gol da vitória, que fez a Lusa não só se classificar, como terminar em 2º lugar da chave, atrás apenas do Londrina. Nós pegamos um adversário que é uma das equipes mais técnicas dessa Série C. Nós não fizemos um primeiro tempo muito bom, a equipe talvez muito ansiosa. Esse jogo, o gol demorou, foi sair aos 31 minutos e nós não perdemos a nossa postura. Eu acho que é uma amostra legal que nós estamos aí, talvez preparados para conseguir o acesso. É bom que a Portuguesa consiga reagir. A Portuguesa foi, nossa senhora, né? Como todos os times brasileiros importantes, ela sofreu roubalheira durante muito tempo, mas a margem dela era mais curta. Infelizmente, não houve uma renovação de torcida da Portuguesa. Então é mais difícil, precisa de mais criatividade, tem menos torcedores, lá, jogo decisivo, boa parte do estádio vazio, então é complicado. Mas, felizmente, parece que a coisa está andando e que se escolha melhor os mandatários lá, porque não pode a Portuguesa vender vaga da Série A para a Série B, aquela coisa toda que a gente sabe que foi uma nojeira que aconteceu. Mas, legal. Está todo mundo na torcida pela Portuguesa. Bom, em uma nota divulgada hoje pelos advogados de Joseph Blatter, o presidente da FIFA garantiu que ficará no cargo até fevereiro do ano que vem, quando ocorrerão as eleições para escolher o novo presidente da entidade. No texto, Blatter também diz que não fez nada ilegal ou inapropriado e, por isso, não irá largar o cargo. Ele afirma ser inocente das acusações e que o pagamento feito a Michel Platini por serviços prestados 10 anos antes foram uma compensação válida. Platini, por sua vez, enviou uma carta às federações membros da UEFA, reforçando que o pagamento foi por serviços legais e declarados à Justiça Suíça. Como está sendo investigado, Blatter disse que não responderá mais perguntas sobre esse assunto. Na sexta-feira, os dois foram interrogados pelas autoridades suíças e documentos e computadores foram apreendidos na sede da FIFA. Blatter é acusado de má administração e apropriação indébita. Claro, né, Flávio, que ele quer sair em fevereiro do ano que vem. É tempo para dar uma limpada na casa e, de repente, até preparar um sucessor para manter tudo que aconteceu nos últimos tempos. É assim que a coisa funciona. Cambada de vagabundos, né? Uns bandidos que tomaram conta. Crime organizado está lá na FIFA desde 74, né? Desde que o Avelange assumiu, criou essa quadrilha que toma conta, um passa por outro. Platini foi um grande jogador de futebol e é um grande quadrilheiro. É uma lástima. Vamos falar de coisa boa, né? Já está aberta a votação para escolher os vencedores da 12ª edição do Troféu Mesa Redonda, a melhor premiação do futebol brasileiro. Para votar, é só você ir lá no site troféumesaredonda.com.br e seguir as instruções. O prazo para você aí de casa votar é até 14 de novembro. Tem tempo, hein? Não é isso, Flávio? É, mas é bom já ir preparando a seleção, fazendo um time bacana, você faz, muda, até sair a seleção definitiva que será conhecida no segundo domingo de dezembro para você aí. Vamos gravar no dia 8 de dezembro aqui, vai ser aquela festa maravilhosa e 3 empresas especiais estarão com a gente, a Luxcolor, a Baltec e a Kron nessa 12ª edição do Troféu Mesa Redonda. E agora a gente volta a falar do Santos, que depois de vencer o Internacional por 3-1, começa a semana se preparando para o jogo da volta da Copa do Brasil, quinta-feira contra o Figueirense, no Pacaembu. O repórter Alexandre Silvestre esteve no CT Rei Pelé acompanhando a segunda-feira do Peixe. Marquinhos Gabriel fez bem as honras da meia quando o Lucas Lima foi para a seleção brasileira. Não decepcionou como ponta, na ausência de Jovânio, que continua machucado. Versatilidade e competência que lhe garantem no time titular. Isso valoriza muito o jogador, né? A gente poder atuar em várias posições.
tanto do lado do campo como centralizado, eu procuro ajudar, sempre fazer o meu máximo. Quando o Giovani voltar, o Dorival que vai tomar a decisão, mas eu vou procurar sempre fazer o meu melhor dentro de campo e essa decisão vai ficar para ele mesmo. No domingo fez gol no Internacional, o do empate. A vitória de virada deixa o Santos a 2 pontinhos do G4. No fim de semana, o Peixe recebe o Fluminense na Vila Belmiro. Antes, na quinta, tem Copa do Brasil no Pacaembu. Contra o Figueirense, vale vaga na semifinal. O que a gente não pode é deixar toda essa tensão influenciar dentro de campo, né? A gente precisa jogar como a gente vem jogando, concentrado. A gente vem fazendo muito boas partidas nesse quesito, controlando bem os jogos, então é isso que não pode deixar nos afetar dentro de campo. Apesar do desgaste físico dos atletas, Dorival Júnior não deve poupar. É a filosofia do professor. Tem sido assim. Não seria diferente justamente na reta final de 2 competições. Que todo mundo está preparado, bem fisicamente, a gente tem descansado bastante depois dos jogos, ter feito trabalho ali dentro, piscina, massagem, gelo, o trabalho com a fisiologia, tem nos ajudado muito. Acho que não tem espaço para surpresa esse jogo. É bom tomar um certo cuidado, mas não deve ter espaço para surpresa, não. O Santos volta a jogar no Pacaembu, que também é legal. De vez em quando é bom trazer um jogo aqui para São Paulo. Né? Não sei se vai encher a casa, vai dar mais que na Vila, que normalmente... Eu não sei se é pelo costume, né, de ter o time toda hora lá, mas a Vila não tem dado 6, 7 mil e tal. Então, as 20 mil pessoas o Santos vai levar para cá, o que é legal, né? Também acho. Bacana. Vai ser um jogo legal, um jogo de uma torcida só, aí é legal. Acho que o Santos poderia, inclusive, adotar o Pacaembu como sua segunda casa, mas já mas na verdade fazendo mais jogos, né, no Pacaembu. É que os jogadores eles preservam muito e as comissões técnicas jogar na Vila, onde o Santos é mais forte mesmo. Né? Aí são coisas diferentes, são estratégias de marketing. E jogar em São Paulo, o Santos tem a maior torcida do Santos é em São Paulo, pelo tamanho da cidade, e o Santos é um time Brasil, né? Ele tem torcida em todo local, como a maior cidade é São Paulo, é claro que a maior torcida está aqui. Então, seria como marketing, sim, mas como estratégia de jogo, para o Santos é melhor a Vila Belmiro. E a gente fez um prognóstico tão pessimista do Santos na temporada. Flávio, não sei não, acho que pode dar Santos campeão na Copa do Brasil, viu? Claro que pode. Acho que vejo, assim, grandes possibilidades. Aliás, vou além, eu acho que é o meu favorito. Falando em Copa do Brasil, o Palmeiras se reapresentou agora à tarde e já tem que deixar o clássico contra o São Paulo de lado, porque quarta-feira tem decisão em casa pela Copa do Brasil. Osmar Garrafa acompanhou o treino e conversou com o meia Robinho, autor do gol de empate no Choque Rei. Boa tarde, Anitta. É isso. O elenco do Palmeiras se reapresentou agora à tarde aqui na Academia de Futebol e o nosso convidado no Gazeta Esportiva é o Robinho. Ontem, pela segunda vez, um gol por cobertura no Rogério Ceni. Foi o que se disse desde ontem no noticiário esportivo e durante todo o dia. Como é que foi de ontem até hoje nesse gol importante, mesmo com o Palmeiras não jogando bem, gol que deu o Palmeiras a manutenção no G4, Robinho? É importante porque nos mantém ali no G4, né, apesar do jogo ruim. No brasileiro, o importante é você estar sempre somando pontos. Eu estou feliz demais, né? Assim, não consegui dormir ainda, né? Na verdade, fiquei empolgado com o gol novamente. Agora poder tranquilizar, já passou esse momento de euforia, agora é já pensar na quarta-feira, que é importante demais contra o Inter. Na coletiva você explicava como é que nasceu o gol. É tudo muito rápido, mas você pensou um monte de possibilidades. Conta pra gente como é que foi. Na verdade, o tempo que eu estava correndo até a bola chegar para mim, eu estava imaginando que a bola viria ali. Quando eu dominei, eu já estava mais ou menos na cabeça de o que fazer, então acabou ficando fácil. Quando eu dominei, era só acertar o gol, que eu sabia que a bola iria entrar. Feliz por ter acertado e ter dado esse empate para o nosso time. Agora, é pensar no Internacional, quarta-feira, o Palmeiras tem uma boa vantagem, traz o empate com gols, não é? Se não sofrer gols, avança a próxima fase. Como é que a equipe trabalha para esse jogo? Qual é o tamanho dessa vantagem? Essa vantagem, assim, é complicado você falando. A gente vai pensar nela ali quando tiver faltando 5, 6 minutos para acabar o jogo ali, porque é complicado. Se você ficar segurando atrás, uma hora vai vazar, não vai ter como. É um jogo importante, a gente precisa passar. Eu acho que a gente está vivendo um grande momento. O Marcelo está muito confiante no elenco que tem, no grupo.
Agora a gente vai trabalhar ali, vai conversar com ele aí para ver o que ele espera desse jogo. O Palmeiras confirmou a partida para o Allianz Parque, o Allianz que vem aí de 2 shows. Como é que está o estado do gramado? Os jogadores já têm alguma notícia a esse respeito? Eu conversei com o Cícero no sábado, ele me falou que o gramado estava 70%, não tinha atrapalhado em nada, estava da melhor qualidade. E 30% tinha afetado um pouco. Esperamos que esses 30% aí não atrapalhem nada no jogo. Tá certo, bom jogo quarta-feira e parabéns pelo golaço de ontem, Robinho. Obrigado, eu agradeço a vocês, valeu. Tá certo, vamos liberar o Robinho, Anitta, porque está sendo muito assediado aqui pelos colegas. O Palmeiras, quarta-feira, tem o Internacional pela Copa do Brasil e no domingo tem a Chapecoense jogando pelo Campeonato Brasileiro. Para a partida de quarta-feira contra o Internacional, Zé Roberto é a dúvida, a definição do time acontece amanhã, quando Marcelo Oliveira aí sim confirma a equipe para essa partida importante da Academia de Futebol do Palmeiras. Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Diga, Flávio, o Robinho, você vê que ele está com um sorriso fácil no rosto. Nem dormiu, né, Celso? Falou que não conseguiu dormir. Não, e ele conseguiu. O Rogério Ceni tem toda uma história, mais de 2 décadas de serviços prestados ao São Paulo, é respeitável. E ele conseguiu fazer 2 gols no Rogério Ceni muito parecidos, né? Quer dizer, numa saída errada de jogo, a bola caprichosamente caiu nos pés do Robinho. E aí o Robinho tem todo o mérito, porque o gol no Allianz Parque eu acho que foi ainda mais difícil e mais bonito. Mais distante. Mais preciso, quer dizer, é gol de quem sabe jogar bola. Simples, sabe? Ele bate com muita categoria e 2 gols que, apesar da carreira do Rogério Ceni ser uma carreira muito rica e muito cheia de títulos, esse lance ele vai ser sempre lembrado que o Robinho foi o cara que 2 vezes fez o gol no Rogério Ceni. Mas faz parte. Sair jogando é muito mais inteligente do que dar o bicão para frente. Claro, porque você assim tem também. A posse de bola. Cada bicão que você dá para frente, tem uma estatística, 87%, 88% das bolas elas caem no pé do adversário. Saindo jogando, a bola é 100% E o Alexandre tem um mérito. Claro, você vai errar uma bola ou outra e tal, mas você ter a posse de bola é uma vantagem que você tem com você. Então não dá para desmerecer o que fez o menino, o Robinho foi bem no lance. E o time do Palmeiras precisa tomar um certo cuidado, porque ele tem um empate lá do Rio Grande do Sul, que foi um ótimo empate, com gols e tal, mas pode tomar um certo cuidado. Eu acho o Palmeiras bem favorito, está melhor do que o Internacional. Não jogou bem contra o São Paulo. Não está jogando bem, né? O Palmeiras, ele tem... Eu lembro que naquele jogo contra o Figueirense, que o Palmeiras ganhou, o Marcelo falou, não gostei do time. Ganhou de 4-1 do Fluminense, ele disse, não gostei do time. Depois ele fez o jogo que ele foi muito bem, que aí ele ganhou. Contra quem foi, meu Deus do céu? Foi um jogo que ele ganhou bem. E depois, aí ele já não jogou bem contra o São Paulo de novo. Então, apesar dos bons resultados, o Palmeiras... Foi contra o Grêmio que ele jogou. Contra o Grêmio ele jogou muito bem. Então, tem sido um time meio irregular nesse aspecto, apesar dos bons resultados. Só mais um comentário também. O Gabriel Jesus tem um talento que não se discute. Eu acho bom de bola. Mas ele tem o vício de todo bom jogador brasileiro, que é aquela coisa individualista. Sabe? Querer driblar o tempo todo, prender a bola... Tenha senso de conjunto, Gabriel. Mas isso faz parte, é normal. Mas talento novo, tem tão pouco jogador com talento, deixa ele errar. Mas aí, só que aí vai aprender lá fora. Quando vai jogar lá fora, aprende. Então, mas eu prefiro o talento com a bola no pé. Eu fico muito irritado quando vejo jogador fominha, fica segurando a bola. Não, é talento. E não dá. Mas é talento. O talentoso sai driblando, Flávio, mas toca a bola. Não, mas o talentoso ele precisa tentar. Ele é tão raro no Brasil, quem sabe driblar, deixa ele driblar. Uma bola ou outra ele vai perder, mas vale a pena. No São Paulo, o personagem da entrevista coletiva dessa segunda-feira foi ele, Rogério Ceni. A reportagem é do Felipe Esboril. Quem vê Juan Carlos Osório assim, logo percebe que ele está chateado. Sozinho, anda pensativo. O colombiano acompanha a reapresentação do elenco nesta segunda-feira com atenção. De joelhos, cabeça baixa, tentando achar uma forma de driblar a crise extra-campo. Quem treina com ele, desconversa. Com relação ao Osório, vejo ele trabalhando normalmente, como sempre trabalhou. De cabeça baixa, ficou mesmo o goleiro Rogério Ceni, que assumiu inteiramente o erro no clássico contra o Palmeiras, que faz o São Paulo desperdiçar 2 pontos e a chance de ficar no G4, pelo menos por enquanto. Um prejuízo no final, causado por um erro meu, né? Um erro de... não pelo chute em si, mas pela atitude de ter tentado sair jogando no momento que talvez o mais correto fosse sair do protocolo do nosso sistema de jogo
e simplesmente isolar a bola. Eu não sabia exatamente quanto tempo tinha, mas sabia que já estavam nos acréscimos do jogo, né? Então, acho que por isso ficam todos chateados, eu em especial. Juan Carlos Osório teria recebido uma proposta para dirigir a seleção mexicana na próxima Copa do Mundo. Ele não esconde de ninguém que este é um sonho que possui. Caso ele aceite este convite, nem mesmo uma conversa com os jogadores daqui faria o colombiano mudar de ideia. Pelo pouco que eu o conheço, é uma pessoa bem objetivada, tem metas bem definidas na sua vida, né? Então, eu acho que não seria o pedido de um ou outro jogador que mudaria o destino, o que ele tem em sua cabeça. Até mesmo quem trabalha no dia a dia com Osório acredita que ele não deixaria o barco tricolor à deriva, muito menos antes dessa temporada terminar, já que o São Paulo ainda briga por um título da Copa do Brasil e uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Não seria surpresa, pelo trabalho dele, pela qualidade dele, ele ir para uma seleção mexicana. Mas eu não acredito na sua saída antes de dezembro. Mesmo em acertando com uma seleção mexicana, olha que eu não falei com ele, não perguntei, isso acho que eu falei na semana passada para vocês aqui, não houve nenhum comentário. Mas eu não acredito numa saída em meio a um trabalho. Agora o objetivo principal do São Paulo é manter a vantagem que possui diante do Vasco na Copa do Brasil e assegurar uma vaga na semifinal do torneio nacional. Seguir em busca de um título inédito para o São Paulo e para o goleiro Rogério Ceni. É a minha última chance de ser campeão como atleta. E eu tentarei fazer ao máximo, motivar ao máximo meus companheiros, né? Para que eles joguem da mesma maneira que jogaram ontem, para que a gente possa ter uma oportunidade de fechar um ano marcante, com um título, com mais um quadro na parede, com mais uma foto na parede. Se depender do elenco, o esforço não vai faltar. Só resta saber se Juan Carlos Osório vai mesmo permanecer para ter essa chance, junto com o capitão tricolor. Pois é. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. Ainda existe clima para a permanência do técnico Osório no São Paulo? Não. 57%. Boa noite, a gente volta a se encontrar amanhã, 10h30 da manhã no Super Esporte. Bom Jornal da Gazeta com Gamberini, que está voltando de férias. Você também vai estar lá, né? Eu vou estar sim, daqui a pouquinho. Então tá bom. Falando mais sobre esportes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.